A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo lindo de Deus, bom dia. Hoje é nosso momento, nosso encontro de edificação, amém? É o quinto encontro, para mim é um motivo de muita alegria. Podemos estar nessa série de estudos edificando bases, trazendo aí princípios simples da palavra de Deus para edificar a nossa vida, talvez fazer relembrar algumas coisas. E a gente já teve alguns temas aí muito interessantes. Falamos no primeiro encontro sobre o novo nascimento, no segundo encontro nós falamos sobre arrependimento, nosso terceiro falamos sobre fé, e no nosso último encontro, quarto encontro, falamos sobre oração. O que tem para nós no dia de hoje? O que Deus preparou para nós no dia de hoje? Hoje nós vamos falar sobre Bíblia, como ler a Bíblia. A nossa ministração, nosso encontro de educação hoje vai falar sobre esse tema. A gente quer trazer algumas coisas que podem te ajudar aí nesse processo de leitura diária aí, das Sagradas Escrituras. Tá bom, queridos? Então prepara aí lápis, papel ou caneta na mão aí para a gente começar o nosso encontro de edificação nesta manhã, amém? Mas antes disso, eu quero te pedir, seja um missionário hoje. Como assim, pastor William? A melhor maneira que você pode nos ajudar aí num chamado missionário é compartilhando esses ensinos com outras pessoas, amém? Se eles estão edificando a sua vida, quero te convidar a compartilhá-lo com outras pessoas, para que alcance mais pessoas aí, e assim você vai ser um missionário. Caso você ainda não foi inscrito no canal, ajuda o canal a crescer, faz a sua inscrição no canal aí, clica aí rapidinho na inscrição, clica no sininho para ser avisado quando nós entrarmos aí com novas postagens, mas venha fazer parte dessa comunidade, vai ser um motivo de muita alegria aí ter a sua companhia nesses dias assim de edificação, de palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, você já deu lá seu clique, vamos orar para que possamos começar a nossa ministração nesta manhã, baixo a unção do Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que nós estamos na escola do Espírito Santo, amém? Então peça para Ele ministrar o teu coração poderosamente em nome de Jesus. Mas vamos falar com Deus. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, engrandecer o teu santo nome, Senhor Deus. Pedimos perdão por nossos pecados, que o teu Espírito possa nos trazer à memória aonde temos falhado, aonde temos te entristecido, para que possamos genuinamente nos arrepender, Senhor, nos converter do nosso mau caminho, para viver, Senhor Deus, na plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Entra com as armas da luz sobre a nossa mente, consciente e subconsciente, e nos edifica nesta manhã, Senhor, ó Deus. Estamos na escola do Teu Espírito, e nada melhor que Ele, aquele que inspirou os mais de 40 autores, Senhor, ó Deus, Pai, que, Senhor, ó Deus, foram inspirados para escrever, Senhor, para transcrever a cada palavra, Senhor, ó Deus, a cada momento das Sagradas Escrituras, que o Senhor Espírito Santo venha se revelar para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Tá pronto aí para a gente começar nosso estudo aí nessa manhã. Então é como ler a Bíblia, amém? Nós vamos trabalhar aí sobre esse prisma de como ler a Bíblia. A primeira coisa que eu quero te perguntar e quero te pedir posta aí nos comentários aí quantas vezes você já leu as Sagradas Escrituras, amém? Não precisa falar quanto tempo de caminhada cristã você tem não, mas só põe aí para mim quantas vezes você já leu as Sagradas Escrituras. Uma vez, duas vezes,
10 vezes, nenhuma vez, só leu o Novo Testamento, só leu a narrativa dos 4 evangelistas, só leu as 4 cartas, as 4 não, perdão, as cartas paulinas. O que você já leu? Quanto de Bíblia você já leu? Amém? A pergunta aí, coloca aí no seu comentário aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se você não leu nenhuma vez, eu já quero lançar o desafio aí para que você, nesse ano de 2022, faça a leitura das Sagradas Escrituras. Mas vamos lá, primeiro ponto aí para a gente poder estar analisando nesta hora o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Você crê nisso? É preciso crer que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus revelada a nós, tá, queridos? É Deus falando conosco. Até mesmo quando vem as narrativas ali, onde aparece o que Satanás falou, onde aparece o que os apóstolos falaram, é o Espírito Santo de Deus trazendo para nós, é Deus falando, é Deus revelando para nós as coisas das vivências do povo dele e as revelações da glória dele, amém? Apontando aí a grande verdade que as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um foco, tá, queridos? Qual que é o foco? É apresentar o Senhor Jesus Cristo. Tá? Ela apresenta o Senhor Jesus Cristo. A gente começa a Gênesis com a queda ali do homem, tá? Então ali Deus já fala que vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente, e aí então está falando do Senhor Jesus Cristo, e aí todo o processo nas Sagradas Escrituras está apontando para o Senhor Jesus Cristo. Aí chega em Apocalipse, o que está apontando? O nosso retorno, a humanidade caída, aqueles que receberam a obra de Cristo na cruz do Calvário, agora começam a herdar a terra prometida novamente, amém? A herdar a Canaã celestial. Eu não vou falar o Éden, tá, queridos? Eu vou falar herdar a Canaã, que é muito melhor do que o Éden. Pode ter certeza, eu tenho certeza disso, que Deus tem preparado algo sobrenatural que nós não podemos imaginar, diz Paulo sobre isso. Mas tudo começa então para a gente começar o nosso estudo a entender que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E na lição anterior nós falamos sobre orar. Então, de maneira nenhuma se pode separar oração da leitura da Bíblia. Elas devem sempre andar junto. Então, por isso que nós colocamos até junto, aí, uma seguida da outra, das lições, para que você entenda. Precisa andar junto. Oração e palavra de Deus. Eu aprendi muito a orar a palavra de Deus, orar os princípios bíblicos, apresentar diante de Deus os princípios bíblicos. Então, e isso gera uma eficácia tremenda na oração. Então, quando eu começo a trazer os princípios bíblicos das Sagradas Escrituras na minha oração, eu penso que eu ativo mais as respostas de Deus por conta das promessas de Deus nas Sagradas Escrituras. Porque é na leitura da palavra de Deus que eu encontro as promessas dele, o caminho das promessas dele, é como alcançar as promessas dele, os passos para alcançar as promessas dele, para aí então eu posso apresentar ali em oração para que eu possa buscar aí nessa dimensão do relacionamento com Deus, amém? Então, à medida que a leitura da Bíblia começa a tomar parte no nosso tempo diário de oração, a minha vida cristã ela entra em uma nova dimensão, amém? Então, como ler a Bíblia, a primeira coisa a entender é que a Bíblia é a palavra de Deus. A segunda coisa aqui, para a gente poder começar a colocar no nosso coração, é que quando eu entro na leitura das Sagradas Escrituras, eu começo a entrar em uma
nova dimensão com Deus. Que coisa tremenda. Então, quando você começa a entrar aí na leitura da Bíblia, você vai entrar num novo tempo, numa nova dimensão, numa profundidade ali, aonde você vai ter na tua vida o fluir dos projetos de Deus, do tempo de Deus. Então, quando você começa a trabalhar a palavra de Deus na sua vida, as coisas começam a ser diferentes, amém? O tempo que nós passamos a sós com Deus começa a ser, quando você começa a ler a Bíblia, começa a ser um tempo de poder e renovação espiritual na sua vida. Então, se você quer anotar, você pode anotar aí o seguinte, ó. O tempo, deixa eu acertar aqui. O tempo que eu passo a sós com Deus se torna um tempo de poder e renovação. Então, é forte esse princípio. Eu, por exemplo, quando a gente vem e passa pelo nosso tempo devocional, e passa com tempo devocional de qualidade, tá? Porque tem hora que a gente não tem tempo devocional de qualidade, não. A gente só passa aquela leitura ali rápida e vai fazer as coisas. Não é isso. Eu falo do tempo de qualidade, um tempo devocional com Deus mesmo, ali bem com Deus mesmo. Não quer dizer que quando você passa rápido, você não está passando com Deus, tá, querido? Amém? Eu me lembro de uma história de um menino que a gente contava no Ministério Infantil. O nome dele ele sempre chegava ali na igreja rapidinho, dobrava o joelho e falava assim: Jesus, sou eu. E saía, ia embora, e assim ele fazia, porque ele não tinha tempo. E aí, então, um belo dia ele adoeceu e aí parou de ir passar na igreja ali para fazer aquele momento de oração, né, que ele fazia, simples, Jesus, ó, sou eu, quer dizer, eu tô aqui, falando para ele, eu tô aqui. E aí, então, o pastor foi lá no leito de hospital, parafraseando um pouquinho a história, né, tentando relembrar aqui, porque não estava no script, não, e aí ele estava lá no leito do hospital e tal, e aí o pastor chega até ele e começa a conversar com ele e tal, mas aí ele apresenta justamente o que? Que da experiência que ele teve. Jesus foi até ele ali naquele leito do hospital. Aí ele falou: olha, sou eu, Jesus, que está aqui com você. Contando a experiência assim, parafraseando. Então, não estou falando a questão que você, com mais tempo ou menos tempo, que você vai ter uma intimidade com Deus. Não, consegue entender? Através da sua perseverança, mesmo que seja pouquinho tempo, se você falar: Jesus, ó, estou aqui todos os dias falando para ele, ele vai estar te ouvindo, amém? Mas quando eu falo assim nesse tempo de qualidade, é quando você busca aí ler a palavra de Deus, busca louvar a Deus, busca ali no seu tempo a sós com Deus ali, expressar ali essa qualidade de comunhão, esse anelo, esse desejo de relacionamento com o Pai. Tá? Amém? Então, assim, aí isso traz para nós um tempo de poder, torna para nós um tempo de poder e um tempo de renovo. Não sei se você já teve essa experiência na sua hora devocional aí, no seu tempo a sós com Deus, de ter esses momentos de renovo na sua vida. Amém? Tudo que Deus tem reservado para nós só pode ser conquistado através da oração, tá, queridos? Tudo aquilo que Deus tem reservado para nós só pode ser conquistado através da oração. Entenda isso. Deixa eu só acertar aqui, ó. Tudo que Deus tem para nós só pode ser acessado através
através da oração. Ok? Aleluia. Tá certo. Pode ser acessado através da oração. Eu me lembro de Efésios capítulo 1, versículo 3, que fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Todas as bênçãos estão nas regiões celestiais e elas precisam ser acessadas, ser chamadas à existência no nosso mundo físico, amém? Então aí sim a gente acessa. Aí isso, qual é o caminho do acesso? É através da oração. Agora preste bem atenção, como é que eu sei que todas as bênçãos estão nas regiões celestiais? Por quê? Por causa da leitura da palavra de Deus. Então, olha o quanto é importante ler a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu começo a ter a direção de como chamar as promessas de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele opera sobre bases legais. Ele opera sobre a sua palavra. Então, quando você começa a declarar a palavra de Deus, você está abrindo os céus para se mover sobre a sua vida. Por isso que é importante ler a Bíblia, por isso que é importante meditar na palavra de Deus. Amém? Põe aí nos seus comentários aí quanto tempo você usa, né, da sua agenda para meditar na palavra de Deus. Isso é se você faz um tempo de meditação, amém? Estou aqui para te recriminar se você não faz. Tudo bem, não há problema. Mas você perde a oportunidade de ter os céus a seu favor diante das suas lutas, do seu dia a dia. Tá? Então, a primeira coisa aí, então, deixa eu só colocar aqui, ponto número 1, né? A palavra de Deus. Tá, queridos? A segunda coisa que eu quero compartilhar aqui com você nesta manhã deixa eu puxar para cá. Aleluia. Só acertar o gráfico aqui. Isso, que eu troquei de gráfico. Vou dar um zoom aqui. Se porventura tiver aí, não tiver com muita visão para você aí, amém? A gente vai corrigindo aqui, tá? Ok, acho que vai ficar bom. Então, o segundo ponto que eu quero compartilhar aqui com você nessa manhã é que ler bem a palavra de Deus, quando a gente passa a ler a palavra de Deus, eu me converto em um gigante espiritual, amém? Então, vamos lá. Ao ler, deixa eu deixar todo mundo. Ao ler a Bíblia Sagrada, eu me converto em um gigante espiritual. Olha que coisa tremenda, amém? Tá? Talvez você nunca imaginou isso, mas quando você passa a ler as Sagradas Escrituras, há uma mudança tremenda na nossa vida. Quando eu começo a entender o que eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu me converto num gigante espiritual. A gente pode notar mudanças fundamentais na nossa vida espiritual se a gente entra aí nessa disciplina da leitura das Sagradas Escrituras, amém? Eu começo a viver mudanças espirituais quando
eu me disciplino, pode ser, é isso, eu me disciplino, tá? Eu entro em disciplina na leitura diária das Sagradas Escrituras. Amém? Tá? Você vai se convertendo no gigante espiritual, mas aí para se converter no gigante espiritual, você precisa começar a viver uma disciplina de leitura diária das Sagradas Escrituras. Infelizmente, com o afã da vida, tá? Infelizmente, com o afã da vida, com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir, a gente tem deixado de buscar aí separar esse tempo a sós com Deus, esse tempo de leitura diária, tá, queridos? A gente observa isso. É portanto que Jesus, em Mateus capítulo 6, ele fala: não andeis ansiosos com estas coisas. Ele manda o quê? É buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas seriam acrescentadas. O que ele está falando? É dar prioridades ao reino de Deus e as coisas vão sendo acrescentadas na sua vida, amém? Agora não é para ficar sem trabalhar não é isso que eu estou te dizendo, tá, queridos? Mas é que para que você comece a se disciplinar, tá, queridos? A estar aí num constante aprendizado, amém? Estar aí buscar esse fundamento da aprendizagem. A Bíblia Sagrada é justamente isso. A gente aprende, a gente tem o Espírito Santo na nossa vida que ele se revela. Eu, por exemplo, já vivi muitas experiências e vivo muitas experiências com o Espírito Santo através da leitura das Sagradas Escrituras e trazendo essa revelação aí do que está escrito. Por exemplo, um dos últimos sermões aí que nós ministramos na igreja, para mim falou muito forte quando nós entramos aí na parábola do semeador, falando sobre o semeador. Se você não viu aí no YouTube a mensagem sobre o semeador, eu quero desafiar, assiste aí, tá? Que saiu a 1, vai sair a continuação daqui a pouco, a gente já gravou, tá? Mas esse domingo agora a gente vai ministrar a Santa Ceia, então no próximo domingo a gente deve lançar aí essa palavra do semeador. Mas olha o que Deus estava falando comigo no mundo, era muito forte, sabe? Sobre essa parábola. O primeiro terreno fala de pessoas que não entregaram a vida para o Senhor Jesus Cristo, mas já o segundo terreno, o terceiro terreno e o quarto terreno ali da semente que caiu nos terrenos, fala sobre cristãos, sobre sua vida. Você que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, fala muito forte para nós. E antigamente eu só pensava o quê? Nas pessoas que ouviam a palavra e não davam muito crédito, davam meio crédito, mas nunca pensei em ser direcionado a algo para a minha vida como cristão, como seguidor de Cristo. Então, assim, para mim foi uma revelação tremenda para a minha vida. Talvez você já conhecesse isso, talvez você, na sua experiência com o Senhor Espírito Santo, você já tenha tido essa revelação, mas para mim foi algo tremendo, tanto que eu compartilhei com a igreja aí. Se você não viu, vai lá no canal do YouTube lá e assiste aí, e vai ser benção aí na sua vida aí, em nome de Jesus, tá? Então, assim, a leitura, ela consiste como um fundamento de toda a nossa aprendizagem. Então, quando a gente entra no processo de leitura das Sagradas Escrituras, a gente entra num processo de aprendizagem com o melhor professor. Amém? Com o melhor professor. Vou colocar esse professor aqui em letra maiúscula, tá, querido? Em professor. Quem é o melhor professor? É o Espírito Santo de Deus. Tá, queridos? Eu posso estar aqui ensinando para vocês, compartilhando um pouco do conhecimento com vocês, de uma maneira simples, mas
O Espírito Santo, ele habita em você e ele vai trazer revelações tremendas aí sobre a sua vida. Se você crê aí, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus, amém, querido? Que você, ao começar a fazer essa leitura das Sagradas Escrituras, virão revelações tremendas sobre o texto que você está lendo, amém, querido? Então, é interessante isso aí. É fundamental que a gente trabalhar num processo de leitura regular, tá, querido? Porque fazer isso, entrar aí no processo diário, na disciplina, adquirir o hábito. Só se adquire o hábito quando a gente faz muitas vezes, tá, querido? Então é fundamental. É fundamental adquirir um hábito. Tá? É fundamental adquirir o hábito. Agora, como é que eu adquiro o hábito? Você pode me perguntar assim, e aí, pastoreira, como eu adquiro o hábito? É lendo regularmente. Você adquire o hábito lendo regularmente. Aí você adquire o hábito de meditar, de ler as Sagradas Escrituras, tá? Talvez você fale assim, pastor, vou ser sincero para você, toda vez que eu pego a Bíblia para ler, vem uma abrição de boca. Toda vez que eu pego a Bíblia para ler, dá uma soneira. Toda vez que eu começo a Bíblia para ler, pego a Bíblia para ler, eu começo a devagar, pensar em um monte de coisa. Mas isso é uma coisa que eu te digo, é batalha espiritual, queridos. A Bíblia, embora seja um livro de papel, tá? Onde você pega, onde você vai folhear e tal, a Bíblia ela é um livro espiritual. E a grande verdade é que o inimigo das nossas vidas, ele não quer que você descubra as revelações de Deus sobre sua vida. Ele não quer. A grande verdade é essa, tá? O inimigo das nossas vidas, ele não quer não, ele não quer de maneira nenhuma que você tenha as revelações de Deus sobre sua vida. Ele não quer que você veja a glória de Deus através da leitura das Sagradas Escrituras. Ele não quer que você aprenda o caminho para derrotá-lo. Ele não quer. Ele não quer. Ele quer que você, assim, vivam em aflições. É isso que ele quer. Vivam em aflições. Mas aí eu descubro na Sagrada Escritura Jesus falando assim: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha que coisa. Jesus falando: tenha bom ânimo. Tenha bom. Ele quer que você fique na aflita. Ele quer que você entre nas aflições. Nesse tempo, então, quantos crentes em aflições, quantas pessoas, não só crentes, quantas pessoas estão em aflições? Aí Jesus fala: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando assim: olha, eu venci, e se eu venci, vocês podem também vencer. Consegue entender as revelações de Deus para a tua vida? Talvez você está aqui hoje, meditando hoje comigo sobre essa lição, e talvez você esteja aí nessa angústia, nessa aflição. Eu não sei o que você está passando, mas eu vou te dizer: não temas. Amém? No mundo tereis aflições, mas Jesus venceu o mundo. Acredite que ele tem solução para você. Acredite que ele tem vitória para você. Amém? Tá? Então, é tão importante nós lermos as Sagradas Escrituras por causa desses princípios. São princípios, assim, tremendos, fundamentais para a nossa vida, para que a gente possa desfrutar tudo aquilo que Deus tem para nós.
Amém? Talvez se eu pudesse te falar e te ajudar, você me pergunta assim, pastor William, então como fazer aí para tirar o melhor proveito? Amém? Tirar o melhor proveito. Então, talvez eu falaria assim, o terceiro ponto aqui. Opa, deixa eu apagar aqui. Terceiro ponto, deixa eu puxar para cá. Aleluia. Bem? Talvez você olhe um pouquinho mais para o alto, porque o meu referencial está um pouquinho mais alto aqui. Amém? Terceiro aqui, terceiro ponto aqui da nossa lição, ok? Para você que gosta de anotar como tirar maior proveito da leitura. Amém? Como tirar maior proveito da leitura? Então, olha só, como tirar maior proveito da leitura? Primeira coisa, então, amém? Para que você possa anotar aí. Leitura diária. Você quer tirar maior proveito da sua leitura das Sagradas Escrituras? A primeira coisa que você tem que tomar como rotina aí é a leitura diária. Então, ponto 1 aí, ok? Leitura diária. Primeira coisa, leitura diária, tá? Isso guarda isso no teu coração. Guarda isso aqui no teu coração. Deixa eu mudar aqui. Guarda isso no teu coração, ó. Leitura diária. Isso é para nossa vida espiritual como o alimento cotidiano para nossa vida física. Tá? A leitura diária é como, para minha vida espiritual, o alimento cotidiano para minha vida física. Eu não posso ficar sem. Se na minha vida física ficar sem alimentação, eu começo a definhar, na minha vida espiritual, se eu ficar sem a leitura das Sagradas Escrituras, a minha vida espiritual começa a definhar. Tá? E todos nós sabemos que na vida física é necessário determinar horários regulares para as refeições, porque de outra maneira nós não vamos alimentar bem. Então, é uma leitura diária, e é interessante nessa leitura diária determinar, amém? Determinar aí este tempo com Deus, tá bom? É preciso determinar seu tempo com Deus, ok? Digitei aqui, mas não coloquei para você. Vamos lá, tá? Então, estamos aqui, a leitura diária, tá? Você vai ver aí, estou indicando aqui para você a leitura diária, e aí a gente vai ter aí a leitura diária, ok? E aí a gente precisa determinar o meu tempo com Deus, amém? Precisa de determinação, tá? Guarda isso. Da mesma maneira que o homem espiritual precisa se alimentar de uma forma, da mesma maneira que o homem material, o homem físico, precisa se alimentar no seu cotidiano, tá? O homem espiritual precisa se alimentar-se de forma contínua na palavra de Deus, amém, queridos? A leitura diária gera alimento na minha vida, tá, queridos? Olha só, a leitura diária gera alimento para o homem espiritual, tá? Ela gera alimento para o homem espiritual. É interessante, Jó,
23:12, ele diz o seguinte: do mandamento dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da tua boca prezei mais do que o meu alimento. E Jó, naquele tempo de angústia dele, né? Nós conhecemos a história de Jó, ele está trazendo essa mensagem, tá? Ele compartilha aí esta palavra, justamente falando isso, que a palavra de Deus é mais prazerosa do que o próprio alimento para a vida dele. É forte. Jesus, ele também fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Lá na tentação de Mateus capítulo 4, ele fala isso para o inimigo das nossas vidas, tá? Então, a primeira coisa, para você tirar maior proveito da leitura, faça leitura diária, ok, queridos? Tá? A segunda coisa, aleluia. O segundo ponto aí, ponto 2, de como tirar maior proveito da sua leitura das Sagradas Escrituras, escolha um lugar fixo para você ter a sua hora devocional. Tá? Eu chamo de hora devocional, tempo a sós com Deus, outros falam que é TSD, tá? Que usa sigla. O seu tempo com Deus, a sua hora silenciosa, a sua hora com Deus, o seu momento de oração, ou o seu quarto de guerra, tá? Ou o seu quarto de guerra. Tá? É hora que você entra lá no seu particular com Deus, tá? Quando você entra no seu particular com Deus lá, é preciso escolher um lugar fixo. Gere um quarto de guerra na sua casa aí, em nome de Jesus. Nós estamos trabalhando aqui um pouquinho, em obra aqui e tal, mas com o coração desejoso realmente de montar o nosso quarto de guerra para estar aí no processo de oração, de intercessão, clamando a Deus. Escolha um lugar fixo, tá, queridos? Isso nos ajuda a nos concentrar. Escolher um lugar fixo nos ajuda a nos concentrar. Amém? Ajuda a se concentrar. Lembra que é nesses momentos que dá sono, é nesses momentos que você qualquer coisa te distrai, é nesses momentos que alguém te chama, é nesses momentos que o telefone toca, tá, queridos? Isso aqui é sério, tá? Tá aqui na mesa, mas isso aqui é sério. É nesses momentos que isso aqui começa a tocar, na hora que você começa a buscar aí, é um tempo com Deus. Sabe o que eu fiz com o meu? Por exemplo, ó, tá aqui, ó, tirei, ó, tá aqui, ó, tirei, tá sem som, não vai me incomodar, não vai me fazer parar no meu tempo. Então, quando eu estou aí no meu tempo devocional, no meu tempo de leitura diária, não adianta. Desse momento, você me perdoe, você que é minha ovelha, mas no tempo que eu estou no meu horário diário, você não vai conseguir falar comigo. Eu vou te retornar uma chamada depois, mas eu decidi, porque eu preciso me concentrar, eu preciso focar ali, porque as coisas vêm à nossa volta para impedir com que a gente se focalize, centralize para ter intimidade com Deus, para ler as Sagradas Escrituras. É loucura. Eu comecei um tempo de obra aqui em casa e eu vou dizer para vocês, foi muito difícil para mim manter o meu tempo a sós com Deus, porque tudo era um turbilhão de coisas. Então a gente precisa realmente escolher um lugar fixo para onde a gente possa se concentrar, amém? Onde a gente possa cumprir regularmente com o que temos proposto. Coloca aí uma proposta, amém? Lance-se num desafio pessoal, tá? Que eu vou colocar aqui. Lance-se, entre em um desafio. Entre em um desafio pessoal.
Interessante isso. Eu, por exemplo, eu tenho entrado num desafio pessoal de leitura. Olha, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu confesso para você, eu não sou bom de leitura não, tá, queridos? Olha, eu não, é uma luta para poder ler. Vou falar para vocês aqui, de todo o coração. É uma luta, tá, queridos? Eu preciso brigar comigo mesmo para poder ter um tempo de leitura, por exemplo. Mas eu entrei num propósito aí, num desafio, tá, queridos? Em um mês e meio, olha, são livros curtos, mas ó, li esse livro, Tribos, li esse livro, Rebeca Cabral, Aprovação de um Guerreiro, tá? Li esse livro da Neuza Etioca, Deus Quer a Sua Cidade, tá? E li esse livro aqui do Edir Macedo, do Bispo Macedo, tá? Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios, que eu preciso entrar em desafio para que eu alcance o propósito. Então, se a gente não determinar um lugar fixo, se a gente não determinar aí entrar em um desafio pessoal, tá, queridos? A gente não faz. Tudo concorre para a gente não fazer, tá, queridos? Tudo concorre para a gente não fazer. Então, é importante você entender isso. Entre aí num propósito aí para você fazer a leitura, tá? Se eu posso te recomendar, tá? Realize essa leitura sentado. Ufa! Realize esta leitura sentado, tá, querido? Não é deitado, não é nem em pé. Deixa eu te dizer, quantas vezes eu parei para fazer uma leitura deitado, eu não li nem 2 páginas, tá? Quantas vezes eu parei para fazer uma leitura deitado, eu não li 2 páginas. Nem bem terminei a primeira, eu já estou dormindo. Eu já fecho os olhos. Deitado. Não é o meio, não é a maneira certa. Tá, querido? Se você quer fazer uma leitura de qualidade, de maior proveito, tá, queridos? Escolha aí um lugar fixo, tá, querido? Escolha aí e fazer essa leitura sentado, tá, querido? Vá, de preferência, a uma mesa, tá? Agora, detalhe, uma mesa com poucos objetos em cima, tá? Se você tiver a mesa cheia de objetos em cima, pode ter certeza que algum deles vai te distrair. Pode ter certeza que algum daqueles objetos vai te tirar o foco, tá? Então, o ideal é nessa sua mesa terem poucos objetos em cima, de preferência um papel, a caneta, tá? Uma régua, não sei, a maneira com que você gosta de anotar, de marcar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer marcações. Eu uso, estou fazendo propaganda não, mas eu uso aqui coloridas, canetas coloridas para marcar, para me conduzir. Então, olha bem, faça isso sentado, isso vai facilitar a sua concentração, tá, querido? Ter um lugar separado e específico é interessante o seguinte, olha só, quando a gente escolhe um lugar, isso ajuda, deixa eu mudar ali, isso ajuda, tá, querido? Ajuda a criar uma atmosfera devocional
adequada. Tá? Talvez você já fazia isso antes e parou de fazer. Tá? Eu quero te chamar aí, em nome de Jesus, a voltar a essa prática aí, tá, queridos? A voltar a essa prática aí, em nome de Jesus. Então, como tirar maior proveito na leitura? Primeiro, fazer realmente essa leitura diária, não é esporadicamente, é diária. Segundo, escolher um lugar fixo aí, onde te ajuda a concentrar, aonde você pode entrar num desafio pessoal aí, tá? De ler a Bíblia, tantos capítulos, tantos livros, tá? Não só a Bíblia, como outros livros, conforme eu mostrei aqui para vocês. E isso, quando você faz isso, te ajuda a criar essa atmosfera devocional adequada e você vai sentir a presença de Deus assim tão poderosa, tá? Então, essa nossa recomendação para vocês. Eu posso aí te recomendar isso. Não existe uma regra, tá? Para você fazer a sua leitura da Bíblia. Volto a falar, não existe uma regra para você fazer a sua leitura das Sagradas Escrituras, tá, querido? Eu estou te dando aí uma sugestão, uma dica aí, mas você pode arrumar outras fórmulas, tá, queridos? É você com Deus, mas o que importa é você ter um tempo de qualidade com Deus, um tempo de qualidade de leitura da Palavra de Deus, sem ficar no afã das coisas da vida, tá? Então, para você tirar o maior proveito da leitura, é o ponto 3 aí, tá? Eu já até comentei, ler com lápis na mão, tá? Ler com lápis na mão. Uma coisa é você fazer uma leitura com o propósito de alcançar uma meta de tempo de leitura. Quando você lê uma leitura com o propósito de cumprir uma meta de tempo de leitura, por exemplo, eu tenho que ler a Bíblia em um ano, então você vai fazer um cronograma, depois eu falo alguma coisa sobre isso, um cronograma de leitura. Então você tem que estabelecer uma meta, tá? Para esse tempo de leitura que eu proponho aqui para você, que é um tempo teu de devocional, para usar um lápis na mão, não dá para fazer um tempo de leitura assim. Você vai gastar mais tempo, porque você vai ler e vai vir um despertar do Espírito Santo sobre a tua vida e você vai marcar aquilo. Porque o maior perigo da leitura devocional da Bíblia está nessa possibilidade de deixar correr a vista pela página sem se inteirar realmente no seu conteúdo. Quando você lê com esse intuito de meta para ler a Bíblia, por exemplo, num ano, pode passar batido alguma coisa ali de importante num conteúdo que você está lendo. Então, é isso que muitos cristãos cumprem com a leitura diária e fazem ali a sua oração, mas na verdade não tirou nada, não viu nada, simplesmente leu, fez a sua oração, mas não houve um despertamento sobre algo, tá? E aí, o que acontece? Acaba pensando assim, eu tive o meu tempo devocional efetivo, mas se a gente perguntar para essa pessoa uma hora depois do que leram, muitos não vão lembrar absolutamente nada do que leu. É como o que acontece, a gente está lá no ônibus, está lá, pego a minha Bíblia no celular, vou ler, nada contra, tá, querido? Então, eu vou ler, li lá, eu fiz a minha hora devocional. Mas se perguntar para você o que você leu, muitos, tá? Existem exceções aí. Existem exceções, muitos, mas não vão lembrar de nada. Leram, na verdade, leram com os olhos, amém? Tá? Leram com os olhos. E ler com os olhos não ajuda a memorizar, tá, queridos? Quando nós encontramos algo especial na leitura, a gente anota, a gente faz lá o risco, tá, queridos? Para que a gente possa guardar, para que a gente possa pensar de uma maneira mais clara, amém? Tá? Quando a gente faz isso, a gente
a gente age dessa forma. Tem gente que não gosta, tá, gente? Tem gente que não gosta, por exemplo, pegar um livro e tal, e fazer suas anotações e marcar, e riscar. Ó, por exemplo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você, não sei se vai dar para você ver, ó. O que eu faço? Eu tô lendo. Aí, deixa eu ver isso aqui, ó, tá vendo, ó? Eu tô lendo, ó. Aqui, ó, riscado, ó. Tá? A gente risca. São pontos de destaques, tá? Coisas que despertaram, coisas que alertaram, tá? Então, assim, a gente, ó, vendo? Marcações aqui, ó. Esse livro aqui foi até meu amigo bispo Núbio de Anqueiroz que me deu de presente, viu? Aqui, querido, ó, tá? Lendo novamente, tá? Amém? A benção aqui sendo usada aí. Se você quiser me dar presente de livro aí, querido, pode mandar para mim aí, eu recebo, tá, queridos? Amém? Eu e a pastora Sandra, a gente tem aqui algumas coisinhas aqui que a gente lança a mão, tá? Mas vamos lá. Então, voltando aqui para o assunto, ler com um lápis na mão, tá, queridos? Amém? Ler com um lápis na mão. O lápis é mais fácil que depois você pode apagar, depois que você transferiu a sua anotação para o caderno, tá? Seu bloco de notas aí, que a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso aí, sobre esse bloco de notas, sobre o seu diário espiritual. Amém? Mas o quarto ponto que eu quero falar para você aqui nessa hora, de como tirar maior proveito da leitura, eu tô te motivando, tá, queridos? Realizar, então. Eu acho que esse aqui tá. Leitura diária. O quarto ponto, então, aqui é isso. É fazer um diário espiritual, amém? Tá? Um diário espiritual, um diário devocional, tá, queridos? Amém? Fazer um diário devocional. Quem participou da lição anterior, da lição que eu falei sobre oração, eu apresentei esse meu diário de fé. A pastora Sandra encontrou, eu achei muito interessante, porque ele vem assim com já os caminhos para você fazer as suas anotações, amém? Meu foco esta semana é a leitura diária, é você anotar o seu capítulo, o versículo, as escrituras. Olha bem que interessante, as perguntas que ele faz, ó. Quais verdades sobre Deus essa passagem revela? Olha que interessante aí no diário, ó. Qual verdade sobre o mundo essa passagem revela? Qual verdade sobre mim essa passagem revela? Achei interessante, eu vou anotar aqui para você poder, quando estiver fazendo essa devocional, você pode lançar perguntas aí, quando você faz o seu diário espiritual, tá? Isso é muito útil para você no seu dia a dia. Então você começa a anotar ali na folha lá, amém? Coloca lá dia devocional, diário devocional, número tal, data tal. Então você coloca lá a data, você coloca lá o dia, tá? Coloca lá direitinho, dia, mês e ano. Então, anota a data da devocional. Ok? Anota a data da devocional. Lance perguntas ao texto lido para descobrir as revelações. Lance pergunta ao texto lido, por exemplo, ó. Olha aqui, por exemplo, ó. Qual verdade sobre Deus essa passagem revela? Olha aí, pergunta, tá? Pergunta ali, ó. Então, ó. Qual verdade sobre Deus esta passagem revela? Uau! Aí você vê lá, se ela revela alguma verdade de Deus. Aí outra, qual verdade sobre o mundo essa passagem revela?
Perguntas, você está meditando. Meditar é fazer perguntas para o texto. Qual verdades sobre o mundo esta passagem revela? Não estava no script não, tá, queridos? Estou te entregando as coisas aqui diferentes aqui, tá? Amém? Qual verdade sobre mim essa passagem revela? Ó. Uau. Qual verdade sobre mim essa passagem revela? Qual verdades sobre mim esta passagem revela? Vai se confrontando, você vai se confrontando com a palavra, tá? Achei muito interessante aqui, como essas verdades me transformam hoje. Perguntas, ó, como estas verdades me transformam hoje. Olha que coisa tremenda, tá? Então, lança pergunta para o texto que você leu. Começa a lançar perguntas. Eu acho interessante. Outra pergunta, por exemplo, talvez você possa fazer. Eu, quando dou meditação bíblica, aula de meditação bíblica, a gente também faz algumas perguntas, por exemplo. Há promessas de Deus para mim neste texto? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faz pergunta para esse texto aí, vai, me ajuda aí, faz a pergunta aí. Tem alguma promessa de Deus para minha vida? Tem. Nada vai me faltar. O Senhor, Ele é meu pastor. Amém? Então, Deus está falando para você. Nada vai te faltar. Aleluia. Glória a Deus. Você está precisando da revelação de Deus aqui nessa manhã. Tá aí, eu vou te dar essa revelação. Nada vai te faltar. É o que diz a Sagrada Escritura no Salmo número 23. Aí, vamos à luz da palavra. Vamos lançar outra pergunta para esse texto. Por exemplo, Salmo 23. Bom, há uma promessa. Agora, o que fazer para essa promessa se cumprir? Qual a condição para esta promessa se cumprir? Deixa eu voltar aqui. Ô, Glória! Pastor aqui, às vezes esquece. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ó, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para você aqui. Isso, talvez aí, vê se melhorou aí, viu, queridos? Perdoa aí que às vezes a gente tá tão no fogo aqui e aí a gente esquece de fazer as mudanças aqui. A gente ainda não tem uma equipe aí preparada para estar junto com a gente, para poder trabalhar nisso. Então a gente vai apertando os botões junto aqui, tá, queridos? Sozinho aqui e Deus vai fazendo a coisa, tá? Um dia Deus vai preparar uma equipe para trabalhar comigo nesse negócio. Então, qual é a condição para essa promessa se cumprir? Se a gente falar no Salmo 23, vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Bom, tem a promessa. Qual é a promessa? Nada vai me faltar. Agora, qual é a condição para que essa promessa se cumpra na minha vida? Se pergunte aí, qual é a condição para que essa promessa se cumpra na minha vida? O Senhor precisa ser o seu pastor. Aleluia, olha que coisa tremenda. O Senhor precisa ser o seu pastor. Aí, vamos mais profundo? Talvez você esteja falando, pensando aí sobre isso. Aí, o que um pastor faz pela ovelha? Dá comida, dá água, tá fácil. Mas, e na hora que tem que tirar os carrapichos? E na hora que tem que abrir as feridas, que está cheio de sujeira? E na hora que tem que tirar as moscas que estão voando? É fácil. O pastor pode fazer isso? O pastor pode tirar os carrapichos da tua vida?
O pastor pode aí abrir as feridas aí para poder limpar, para que elas sejam curadas. O pastor pode tocar as moscas que estão na tua vida. Entende? Talvez seja uma revelação aí. Por que a promessa de Deus não está se cumprindo na minha vida? Qual a condição? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas Ele está sendo seu pastor? Ele realmente está tendo liberdade de pastorear você como ovelha? Não vai pensar, vamos voltar aqui, tá, queridos? Vamos voltar. Então, veja nesse texto, analise o texto, em suma, tá? Veja qual é a aplicação. Veja qual é a aplicação. Ok? Qual é a aplicação para a minha vida? Ok? Qual é a aplicação para a minha vida? Qual que é a mensagem de Deus para mim nesse dia? É isso que eu quero te fazer pensar, tá, queridos? Então, quando você entra aí na leitura das Sagradas Escrituras, num processo realmente de um quality time, um processo de um tempo de qualidade, tá, queridos? Você pode experimentar coisas tremendas com Deus. E talvez seja a pergunta que você quer me fazer. Amém, pastor? Como que eu faço? Por onde eu começo? Talvez seja a pergunta. Por onde eu começo a leitura? Por onde eu começo a leitura? Essa talvez seja a sua maior pergunta aqui nessa hora. Amém? Por onde você começa a leitura? Deixa eu te dizer, queridos, não tem uma regra. Não tem uma regra. Não há uma regra para você começar, um ponto para você começar a leitura. Mas se a gente pode sugerir, alguns sugerem que se leia, comece a ler lá nas epístolas, 1 João, 2 João, 3 João. Outros recomendam, isso eu posso te recomendar, comece a ler Evangelho de João, 4º livro do Novo Testamento. Depois que você acaba de ler João, vai ler Mateus, Marcos, Lucas. A gente chama aí esses 4 primeiros livros, os livros biográficos, o Evangelho, que falam sobre o Senhor Jesus Cristo. E depois você prossegue a leitura, Atos dos Apóstolos, a vida da igreja. Depois você vai lá e começa a ler as cartas paulinas. E aí depois você vai ler as epístolas e Apocalipse. Terminou de ler o Novo Testamento, aí você começa a leitura do Antigo Testamento. É o melhor caminho para você fazer uma leitura. Outras pessoas, elas procuram, para fazer essa leitura, elas procuram os mapas de leitura devocional diária, de leitura diária. Muitas bíblias têm atrás ou na frente, hoje não tem uma regra se é no começo, meio, fim, mas ela tem um calendário diário de leitura, onde tem versículos, textos, capítulos do Novo Testamento para você ler e do Antigo Testamento para você ler do mesmo dia. Umas têm as classificações assim, de dia, você lê alguns textos do Antigo Testamento. À noite, você lê alguns textos do Novo Testamento. E assim você vai se edificando. Agora, só lembrando, Cris, esses calendários de leitura devocional diária, você corre o risco de querer cumprir a meta de leitura, mas não faz os apontes, não faz as anotações que precisam ser anotadas, tá? Então, tome cuidado com isso. Mas, na verdade, esse fundo, eu penso que foi de Deus. Nesse domingo agora, nós estamos na reta final do ano. Nós estamos chegando aí na reta final do ano. E talvez seja um momento
oportuno para você entrar no primeiro dia do ano, começando a fazer a leitura da Bíblia Sagrada, para tentar aí ler a Bíblia em um ano, para tentar ter um seu tempo devocional aí de qualidade com Deus e ler as Sagradas Escrituras em um ano. Se você nunca leu a Bíblia, é uma oportunidade. O ano está começando, comece a ler a Bíblia e eu tenho certeza que Deus vai se revelar poderosamente com esse tempo de qualidade, esse quality time com Deus, amém? Esse tempo devocional com Deus. Não perca a oportunidade, não. Eu creio que essa escola, esse ensino de hoje, amém? Esse encontro de edificação de hoje vem bem oportuno para você começar novos passos na sua vida e se tornar aí um gigante da fé, tá, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se essa lição, se esse encontro de hoje edificou a sua vida, eu estou postando no nosso grupo do Instagram, amém? Eu estou postando lá uma foto desse momento. Coloca lá o seu comentário em nome de Jesus, o que representou para você o nosso encontro de hoje, o que Deus falou com você, o nosso encontro de hoje, amém? E quero te desafiar, põe aí nos seus comentários aí, hashtag eu vou ler a Bíblia em 2022. Amém? Eu vou ler a Bíblia em 2022. Põe aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Quero te convidar hoje à noite de Santa Ceia, nosso encontro de gratidão, encontro de adoração na nossa igreja. Amém? Nós temos lá o nosso encontro de Santa Ceia nessa noite. Se você quiser estar conosco, vai ser um motivo de muita alegria. Amém? No YouTube, nosso canal aqui do YouTube, nós estamos retransmitindo, né? Nós estamos aí postando a Santa Ceia do mês de novembro, amém? Nós estamos postando também para que você possa fazer a sua Santa Ceia, caso você não está em casa, não está saindo de casa, tá bom? Caso você não esteja saindo de casa, você compre lá o suco, o pão, tá, queridos? E participe da Santa Ceia pelo YouTube, mesmo não sendo ao vivo, mas nós estamos ali no Espírito, amém? E nós vamos estar fazendo a Santa Ceia na igreja e você vai estar ali, faça a sua Santa Ceia, caso você, por causa desse processo de quarentena, que você está aí guardadinho, que você possa também estar tendo comunhão com Deus. O que eu quero te dizer, meu querido, minha amada, que nós amamos vocês e que esse pequeno tempo e de maneira simples, cada lição possa edificar a sua vida e que o Espírito Santo de Deus, porque nós estamos na escola do Espírito Santo de Deus, possa se revelar mais e mais a você. Amém? Eu amo a tua vida. Descubra o campeão quente. Vamos orar e terminar nesta hora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, quero te adorar, exaltar e engrandecer o teu santo nome. Só o Senhor é Deus e só o Senhor para trazer a divina revelação, Senhor, das Sagradas Escrituras para as nossas vidas. A grande verdade, ó Deus, é que nós não queremos ser enganados. A grande verdade, Senhor, ó Deus, que nós não queremos ser ludibriados, Senhor, pelas coisas que estão acontecendo. Nós precisamos entender, discernir, Senhor, mas para isso nós precisamos voltar para meditar na Tua Palavra, a buscar o conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Muitas vezes o afã da vida tem nos impedido, Senhor Deus, Pai, de ter esse tempo com o Senhor, desse tempo de leitura das Sagradas Escrituras, o tempo de oração. Senhor, nos ajuda a mudar, Senhor Deus, Pai, a nossa maneira do nosso dia a dia de viver e separar, Senhor, em nossa agenda um tempo de qualidade na Tua presença, Senhor. Ajuda cada um dos Teus filhos das suas dificuldades. Eu quero te pedir, Senhor, ó Deus, opera um milagre sobre a vida desse irmão que está conosco, sobre a vida dessa irmã que está conosco, Pai. Revela-te que Tu é Deus, Senhor, ó Deus, através de nossas vidas e opera um milagre, Senhor, ainda esta semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, em nome de Jesus, Senhor, glorifica o Teu nome, Senhor, ó Deus, Pai querido, Pai amado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, viu? Se a gente não se vê, tenha uma semana abençoada, cheia do óleo de alegria, a alegria da salvação. Deus te abençoe, nós amamos a tua vida, a paz do Senhor.